A vida de São José, revelada à abadesa Maria Cecília Bage. O casamento de São José e a Santíssima Virgem Maria. O sacerdote em atividade cumpriu com todas as formalidades da cerimônia do casamento, como habituais na época, e ambos puderam sentir que chamas de amor se acendiam em seus corações e se uniam em uma só, dirigida para o céu. Esse sinal bem visível confirmou o que o Senhor dissera a José anteriormente, ou seja, que o amor de ambos se uniria em um só amor por ele, que seria o objeto amado uma vez que a chama se dirigia em seu sentido. Uma vez determinada a cerimônia de casamento, Maria foi entregue a José pelo sacerdote, após muitas e variadas recomendações, e as pessoas todas deixaram o templo, lá estando somente o jovem casal na prática de orações. José permaneceu por várias horas, durante as quais muitos dos altíssimos mistérios divinos lhe foram revelados pelo Senhor. Mais do que em qualquer outra oportunidade, José ficou ciente das raras e especiais virtudes de sua puríssima esposa, enquanto que ela também foi mais amplamente esclarecida a respeito das virtudes e méritos do seu marido. Ambos praticaram muitos atos de agradecimento à divina providência, que tanto os favorecera e que tão benevolentemente os unira em perfeito e castíssimo estado de amor. Terminadas todas essas preces e obtida a bênção de Deus para ambos, eles deixaram o templo, José conduzindo sua esposa como um tesouro incomparavelmente valioso, concedido por Deus. Ele admirava o porte e o andar de Maria, e em tudo a via em serena calma, cheia de graças, de modéstia, de recato e de prudência. Ao deixarem o templo, o santo lhe dirigiu a palavra com toda a reverência e amor, informando que, verdadeiramente, ele não possuía qualquer local onde pudesse morar, mas somente mesmo aquele pequeno quarto onde exercia sua profissão, para onde ele a conduziria provisoriamente, para que decidissem sobre o que fariam depois. Maria muito humildemente concordou com a proposta de ir para aquele local para conversarem com calma e depois fazerem tudo o que o Senhor lhes indicasse. Para tanto, deveriam orar para que ele manifestasse sua divina vontade. José, muito contente com a resposta de Maria, conduziu-a então para o seu pequeno abrigo, pois já se fazia tarde. Tão logo entraram, colocaram-se ambos em preces, louvaram conjuntamente a Deus e agradeceram outra vez pelo favorecimento de os unir em matrimônio. O santo chorava por ver-se tão desprovido de quaisquer recursos, a ponto de não poder oferecer à sua esposa um local suficientemente bom, onde ela pudesse ter qualquer forma de privacidade. Ela, entretanto, o confortou nesse sentido. Eles, assim, se alimentaram de algum pão, água e frutas que o santo tinha disponíveis e conversaram novamente sobre a infinita bondade e a grandeza do seu Deus. José ouvia completamente absorvido as palavras de sua esposa e chorava contente com grande alegria em seu coração. Contou então para ela sobre aquelas palavras que o anjo lhe havia dito na noite anterior, e ela, embora sabedora de tudo, mostrou-se muito satisfeita. O santo lhe falou também de seu conhecimento sobre o voto de castidade que ela fizera e que ele, imitando-a, também o proferia. Maria muito se alegrou com essa informação, e eles então abordaram o assunto do quanto sublime era essa rara virtude. De fato, passaram praticamente a noite toda nessas conversas espirituais, embora parecesse a José terem sido apenas alguns momentos. Tal era a alegria em conversar com sua esposa e em ouvir suas inflamadas palavras de amor por Deus, todas cheias de perfeito sentimento de caridade. E cada vez mais
se maravilhava com as virtudes mostradas por Maria. Chamava-a repetidamente de pomba e pedia que ela não se admirasse disso, pois o anjo o havia presenteado com uma pomba, que seria ela mesma. Por isso, chamava-a por esse nome, pois ela lhe havia sido dada sobre essa forma. Ela, inclinando sua cabeça, dizia estar em tudo sobre a proteção dele, que estava muito autorizado a chamá-lo pelo nome que mais agradável lhe fosse. Quando Maria conversava, suas palavras agiam como se fossem dardos incandescentes, inflamando o coração do castíssimo José. Dardos que acendiam nele amor cada vez mais intenso por Deus e amor puro e santificado por ela. Na manhã seguinte, tendo os dois passado a noite em tais colóquios sagrados e religiosos, Maria disse para o santo que na terra natal de ambos existia uma casinha que parecia feita especialmente para os dois, pois, devotados à pobreza como eram, ela representaria um alojamento perfeitamente adequado e suficiente, estando ele de acordo e sendo essa vontade do Senhor. Poderiam ir morar lá, vivendo tranquila e sossegadamente. A ideia foi de inteiro agrado de José, e os dois concordaram em ir ao templo para orar e suplicar a Deus que manifestasse sua vontade a respeito e sobre o que mais deveriam fazer naquelas circunstâncias. Embora Maria já estivesse ciente de que fosse essa a vontade, nada revelou sobre isso, esperando que o Altíssimo transmitisse suas instruções também para o marido, uma vez que em tudo e por tudo ela queria depender de suas ordens e desejos explícitos. Pela manhã, os dois foram para o templo e oraram durante longo tempo. E Deus manifestou sua vontade a José, de que fossem habitar em Nazaré, sua terra natal. O mesmo tendo transmitido a Maria, terminadas as orações, eles voltaram para a pequena oficina, e o santo perguntou a ela o que deveriam fazer para atender à vontade do Senhor. Tendo ela também curiosidade em saber a sua versão a respeito, trocaram informações, e ambos se mostraram dispostos a seguir as instruções do Senhor, que lhes havia transmitido, aquela sua vontade, e decidiram de comum acordo pela volta imediata a Nazaré. Para tanto, o Senhor providenciou um jumento para a carga dos objetos mais necessitados e de alguns instrumentos de seu trabalho. Acelerou as entregas de encomendas que tinha e decidiu-se de vez, pois era quase nada o que ainda tinham pendente nesse sentido. Havendo já decidido sua partida para o dia seguinte, foram ao templo procurar o sacerdote que os casara, a fim de solicitar-lhe que os abençoasse mais uma vez. Maria se despediu das pessoas com as quais coabitara no templo, em especial daqueles sobre cuja responsabilidade havia estado. E depois de orações e adorações e louvores, a Deus partiram para Nazaré. Embora o santo tivesse preferido permanecer na cidade para poder frequentar o templo com maior assiduidade, partiu muito alegre, pois lhe bastava a felicidade da companhia de sua esposa, e nada mais desejava além disso. Plenamente satisfeito, dizia a Deus: Meu Deus, tendes-me concedido a graça tão grande de custódia de vossa amada Virgem Maria, tão sublime, que de nada mais tenho a desejar, pois nela o meu espírito encontra tudo, o que possa almejar-se, sendo que nela encontro grande conforto e alegria. É um tesouro que sempre amarei, cada vez mais, ciente de seus méritos, das inúmeras virtudes com as quais a haveis descoberto. Voltando-se então para Maria, dizia: Podes acreditar, esposa minha, Deus me concedeu a grande graça de dar-me a ti como companheira, e eu nada mais desejo que não seja o cumprimento de sua vontade e poder dedicar-me ao seu serviço. Será grande a minha felicidade em ser o provedor de suas necessidades, através da minha profissão e do trabalho que executarei, desde que seja de agrado do Senhor e do teu. Caso não seja do vosso agrado, então farei qualquer outra coisa que me for indicada, e para isso estou devidamente preparado.
Maria respondia com grande humildade e muita prudência, e se submetia à vontade do Senhor e à de José. Com suas respostas humildes, José tinha por ela afeição cada vez maior, a ponto de dizer a si mesmo: não soubesse eu quem verdadeiramente é minha esposa, não a conhecesse como filha de Joaquim e Ana, eu pensaria ter ela descido diretamente do céu, pois criatura humana alguma pode ser dotada de tantas e tantas virtudes como ela. Depois de tais pensamentos, agradecia a Deus por dotá-la de tantas graças e fazê-la mais privilegiada que as outras pessoas normais.